Boa tarde a todos. Me chamo Raimundo Sá, pastor Raimundo Sá, conhecido muito como Pastor Sá. Meus amados, estou trazendo uma mensagem. Traz edificação para nossas vidas. Trago ela como tema, crendo no impossível. Falando aqui de Sara, esposa de Abraão, este texto sagrado revela, que eu estou trazendo para a nossa vida, revela uma pergunta feita pelo Senhor a Sara. Ele disse: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Essa pergunta que o Senhor fez a Sara, constatamos que Ele permite que o homem exerça o seu livre-arbítrio para crer ou não, embora espere de cada um de nós uma resposta de fé. Sendo assim, não tenhamos dúvida, respondemos ao Senhor. Para ti não há nada demasiadamente difícil. Para ti tudo é possível. O homem pode fazer o possível. O impossível somente Deus pode fazer. Possível é apenas crer. Portanto, façamos o possível e o impossível deixamos com o Senhor, pois o mesmo Senhor nos responde: agindo eu, quem impedirá? No livro de Isaías, capítulo 43, verso 13, você vai encontrar essa garantia de Deus para nós. Às vezes pensamos que o que está diante de nós é um impossível para nós, mas para Deus é possível. Basta eu e você crer e obedecer. O crer significa, a palavra crer significa obedecer para Deus. Sara riu, diz a palavra de Deus. Sara riu quando Deus falou para ela que ela ia ter um filho. Mas Sara riu em face da reiteração da antiga promessa de ela ser mãe. Sara riu não da capacidade de Deus em cumprir a promessa, e sim da sua própria incapacidade de gerar um filho, por causa da sua idade. Sara tinha 65 anos. Nunca devemos duvidar do que Deus é capaz de fazer em prol da nossa vida. Lá em Gênesis capítulo 18, verso 14, nós encontramos isto. Deus é poderoso para fazer além do que imaginamos. Efésios capítulo 3, verso 20, está escrito: Sara achava muito difícil que ela se tornasse mãe, uma vez que já tinha ultrapassado a condição física para a concepção. Entretanto, a pergunta de Deus: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Essa foi a pergunta que Deus fez para Sara.
transpunha o problema para a esfera do poder miraculoso de Deus, ao marcar o próprio prazo para o cumprimento da promessa. Deus falou: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Observe aí o grande poder de Deus, anunciando que 1 ano depois ele voltaria e Sara teria um filho. Para nós, meus irmãos, o que está diante de você, o que está diante de nós, lutas, dificuldades, muitas das vezes nós achamos que nunca vamos conquistar, nunca vamos conseguir. Você pode até ter um sonho e desprezar esse sonho, porque acha que não vai conseguir. Mas se você está diante de Deus, se a sua fé está ativada nele, você vai conseguir. Porque Deus, Ele é poderoso sobre todas as coisas, nós sabemos disso. Em Mateus capítulo 9, verso 28 e 29, Jesus fez uma pergunta parecida aos 2 cegos que o seguiram, pedindo compaixão. Vocês creem que eu posso fazer isso? Jesus disse. Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: que se faça com vocês, conforme a fé que vocês têm. Precisamos dar ao Senhor a mesma resposta de fé daqueles homens. Sim, Senhor, eu creio que tu podes realizar este milagre. O Senhor desejava uma resposta afirmativa por parte de Sara. Aleluia! Não é diferente no nosso tempo. Mesmo Deus que fez o milagre em Sara, assim é o mesmo Deus que pode fazer em nossas vidas. Aleluia. Em outra ocasião, quando Maria achou difícil o cumprimento da promessa, a resposta angelical foi a seguinte: porque para Deus não há nada impossível. Aleluia. E Paulo disse em Tito capítulo 1, verso 2, que Deus não pode mentir. Aleluia. Escrevo, disse Paulo, escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Por isso, meus irmãos, Ele ainda opera maravilhas. Ele ainda faz milagres. Ele ainda te abençoa. Aleluia. Se nós colocarmos nossa fé diante de Deus, na convicção que Ele faz, Ele faz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O escritor da carta aos Hebreus, mais enfático ainda ao afirmar que é possível que Deus minta, ele fez isso para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
nos que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Está lá em Hebreus capítulo 6, verso 18. Se você ler, você vai confirmar. Portanto, mesmo que as circunstâncias sejam as mais desfavoráveis ou adversas, creio sempre que para Deus tudo é possível. Aleluia! Ele é o Deus que não existe barreira diante dele. Aleluia! Portanto, meus amados, Deus é maior do que todos os nossos problemas. Não existe problema que Ele não possa resolver. Ele pode resolver toda e qualquer situação, por mais difícil que seja. A pergunta de Cristo para nós é: pois o que é mais fácil? Hein? Aleluia! Achamos tudo difícil, porém, para Ele tudo é fácil de resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo depende de nós colocarmos a nossa fé diante de Deus. Termos convicção que Deus não existe nenhuma barreira na frente de Deus que Ele não consiga derribar, que Ele não consiga abater. Por isso, nossa confiança deve estar sempre afirmada nesse grande poder. Nesta tarde, eu incentivo você, aleluia, aonde você estiver, louvado seja o nome do Senhor, aonde você abrir essa mensagem, eu incentivo você que peça alimentação de fé. Aumenta a minha fé. Aquele homem, segundo a palavra de Deus, ele falou para Jesus, quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do filho dele, Jesus vem descendo do monte, ele pediu socorro de Jesus, disse: teus discípulos não conseguiram expulsar. Jesus perguntou: tu crê? Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio. E assim, meu irmão, minha irmã, Deus também está esperando essa palavra nossa. Eu confio, eu creio, Ele é poderoso, Ele vai fazer. Pois todos nós recebemos a oportunidade de sermos vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica aqui com essas palavras, com essa mensagem. Sou o pastor Sá, já falei, estamos localizados aqui no bairro do Distrito Industrial, aqui na Rua União, esquina com a Travessa Oliveira. Como participante do Ministério Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Selo da Redenção. Um abraço a todos,
Que Deus conforte ainda muito mais o nosso coração e alimentando cada dia que passa a nossa fé.